Olá, bem-vindos ao canal A Voz da Floresta. Eu sou o Rafael, terapeuta espiritual e tarólogo, e hoje a gente vai continuar desmistificando um pouco as crenças financeiras, o que acontece, como destravar, o que resolver. Porque eu consegui, depois de um longo período de estudos, começar a resolver, e eu entendi alguns pontos e eu gosto de passar isso para vocês, tanto aqui nos meus outros canais, como agora no YouTube que eu tô aqui. Então vamos lá. Crenças financeiras, como que a gente vai descobrir isso? No vídeo anterior, onde eu comecei, eu falei muito dos traumas, das experiências, da vivência que a gente teve na nossa vida, na nossa família. Então eu falei sobre qual a quantidade de dinheiro que seu pai ganhava, sua mãe, como era o trabalho, o que eles pensavam, como era a dinâmica financeira dentro de casa, se tinha briga, se não tinha, quanto que era o limite que eles ganhavam. E aí a gente ia voltar lá, né, naquele momento em que a gente via aquela experiência que eles tinham em relação ao dinheiro e a gente ia ressignificar aquela cena. Então, é o que eu vou dar outros exemplos de como ressignificar isso e como que funciona essa dinâmica de você olhar o que seu pai e sua mãe vivia e como você mudar isso. Então, a gente vai primeiro pegar os traumas ou as experiências. As experiências, elas são menos impactantes do que os traumas, mas elas causam um imprint em nós. Isso quer dizer o quê? Eu fico com uma impressão, com uma crença, com um sentimento de que aquilo é verdade, que aquilo aconteceu. Então eu vejo meu pai chegar em casa e começar a reclamar de dinheiro. Então aí, aquele momento, meu pai reclamava de dinheiro, então eu fico na cabeça. O pai reclama de dinheiro, falta dinheiro. Meu pai falava que faltava dinheiro. Então eu volto naquele momento em que eu via meu pai reclamando de dinheiro e faço uma ressignificação. Ou se meu pai falava que tinha falta de dinheiro, eu passo a acreditar naquele momento, abandono aquela crença do meu pai e eu coloco para mim que a partir daquele momento, né, eu vou abandonar aquela crença familiar do meu pai de faltar dinheiro e vou colocar para mim que eu sou uma pessoa abundante, próspera, que o dinheiro vem e vai facilmente. Esse é um dos pontos. Agora, quando envolve um trauma, quando envolve uma emoção muito profunda, a gente deve entender toda a dinâmica do trauma. Então, como eu já falei, acho que em um outro vídeo, se você tem uma experiência com a mãe ou com o pai, em que você pede dinheiro e o seu pai e sua mãe brigam com você e falam, dinheiro é sujo, vai lavar sua mão, você é criança ainda para pegar dinheiro, essa é uma crença muito forte que muitas pessoas têm, que o pai e a mãe falam, você é criança, você não pode pegar dinheiro. E aí, o que você vai fazer? Você vai voltar lá nessa dinâmica, né, que estava acontecendo, e você vai aceitar o que você sentiu em relação a tudo. Então você vai elaborar aquela situação. Então quando eu tinha 4, 5, 7 anos, eu pedi dinheiro para meu pai ou para minha mãe, e meu pai disse que eu era criança, que eu não podia pegar dinheiro. A partir daquele momento, eu passei a acreditar que eu não merecia pegar dinheiro, porque eu não tinha permissão para pegar dinheiro, porque eu era criança, ou o dinheiro era sujo, ou é porque eu era criança, não poderia lidar com dinheiro, e que dinheiro era difícil para ganhar, ou que eu achava que o dinheiro era nasce em árvore, sabe quando pai e mãe falam essas coisas? Aí você vai entender toda essa dinâmica. E aí você vai elaborar ela. Então eu me senti, a partir daquele momento, eu me senti uma pessoa pequena, sem merecimento para receber dinheiro. Eu fiquei com raiva do meu pai porque ele não me deu o dinheiro. E eu queria muito ter comprado tal coisa. E eu me senti rejeitado. Sei lá, você vai escrever tudo ali que você está sentindo naquele momento, que você passou por aquilo. Na hora que você sentir, na hora que você entender os seus sentimentos, não é em relação ao seu pai, mas a você, o que você está sentindo, você vai olhar para aquilo e vai falar, tá tudo bem, eu aceito os sentimentos que eu tive naquele momento, né, de raiva do seu pai ou não merecimento. Então, né, a partir desse momento, eu fulano de tal, você vai falar seu nome, eu vou falar eu, Rafael, a partir desse momento eu abandono toda essa crença negativa, essa ideia negativa, essas emoções negativas, eu abandono, quer dizer, você vai jogar fora essas energias negativas, você literalmente se sente soltando isso. Perdoo meu pai pelo que ele me falou, minha mãe, me perdoo pelo que eu senti em relação à situação e eu escolho a partir de agora me permitir, me sentir merecedor, a achar que o dinheiro, eu posso pegar dinheiro, sendo criança ou adulto, eu mereço pegar o dinheiro, pois eu sou uma pessoa próspera, abundante. É mais ou menos assim que você vai ressignificar toda essa cena. Em relação às outras experiências que existem, que a gente passa, existem inúmeras, podem ser sociais, podem ser várias. Aí o que é ideal é a gente fazer as perguntas corretas, né? Qual é a crença que eu tenho em relação a dinheiro? O que eu sinto em relação a crença, a gente pode trocar por sentir. Porque para algumas pessoas que não têm uma vida
financeira boa, normalmente é difícil elas terem escutado a palavra crença. Elas escutaram mais a palavra que dava mais sentimento do que literalmente crer, né? Então, aí a gente vai dizer, o que eu sinto em relação ao dinheiro? Né? Quando eu vejo uma pessoa rica, o que eu sinto? Quando eu vejo uma pessoa esbanjando dinheiro, o que eu sinto? Né? Quando eu vejo uma pessoa ganhar as coisas, né? O que eu sinto? O que eu acho que Deus pensa sobre dinheiro também, que essa é uma crença religiosa muito forte, né? Que a gente tem uma crença, a gente não, mas uma maioria de umas pessoas tem a crença de que Deus não vê com bons olhos você ter dinheiro, que como se fosse pecado, como se fosse alguma coisa assim. E aí você vai também lembrar quando foi o momento que alguém te falou, um dia eu estava na igreja e eu sinto que isso e isso aconteceu. Ok? Você vai ressignificando essas cenas. Só que as perguntas são o ponto-chave, o que você sente literalmente. Então você pode fazer para você sentir a crença, você vai fazer. O que eu sinto sobre dinheiro, sobre se eu fosse rico. Né? Se você fosse rico, o que você sentiria? Né? Que eu vou ser punido, que eu vou virar uma pessoa orgulhosa. E aí, várias coisas que podem aparecer nesse momento. E aí você vai tentando elaborar toda essa dinâmica de descobrir onde foi esses pontos, o que você sente. Aí você vai descobrir a origem do sentimento. Tá? Então eu me sinto que eu não mereço dinheiro. Tá, por que você não merece dinheiro? Aí você vai pesquisar. Né? Onde que está a origem porque eu não mereço dinheiro? Onde que começou tudo isso? E você busca esse momento primordial, esse momento inicial da sua vida, volta lá e ressignifica, tá? E você vai ressignificando cada ponto que aparecer na sua vida. Normalmente a gente tem um principal, mas podem haver alguns pontos em comuns, que é chamado de permissão, que é quando você pede dinheiro e você não tem permissão dos pais, como a gente falou aqui, quando você não se sente merecedor, quando você pede alguma coisa e o pai e a mãe diz que você não merece receber porque você fez tal coisa, esse também é outro. Quando há um trauma, isso quando acontece alguma situação na sua vida, que uma briga do pai e da mãe por causa de dinheiro, então você tem um trauma relacionado ao dinheiro. Ganhar dinheiro gera briga, então você não vai ter dinheiro, tá? Pode gerar por esses fatores. E a experiência que eu falei para vocês, que essa experiência mais comum, que a gente embarca nisso, é quando alguém chega pra gente, a criança tá escutando, a pessoa começa a falar, nossa, dinheiro é tão difícil de ganhar, nossa, meu Deus, o dinheiro não dá pra nada, e tal. E você vai descobrindo esses momentos na sua vida, tá? Eu coloquei 4 aqui, pode haver mais, tá? Mas é permissão, merecimento, trauma e experiência, tá? Que são alguns dos pontos que a gente tem aí em relação quando a gente vai buscar saber nossas crenças, descobrir qual a experiência que eu tive, qual foi o trauma, tá? Quando foi o merecimento que eu achei que eu não merecia e quando foi que não me deram permissão, tá? Esses 4 eu acho que são iniciais para você poder entender um pouquinho de onde vêm os seus traumas, quem foi, com quem está relacionado, aí você pode colocar com quem foi, né? Quem, onde, idade, seria essencial, eu acho que onde, quem e idade, né? E aí você poderia descobrir, ou qual situação também seria. Então as perguntas, elas são iniciais para você começar a descobrir onde, né, a situação está no seu psicológico, qual experiência está, e aí você ir lá e solucionar isso fazendo a ressignificação. Se você tem interesse, né, em resolver esses problemas, principalmente com uma terapia, precisa de uma ajuda para poder fazer uma meditação, uma conversa que puxe do seu inconsciente. Essas perguntas você pode me chamar aqui no link abaixo que tem o meu perfil, tá? Eu vou adorar atender você, falar para você como é que funciona, te dar uma orientação para você começar a descobrir e desbloquear as suas crenças. Isso é muito fácil. E aí a gente vai passar nos outros vídeos as outras consequências e até os outros bloqueios que impedem você de desbloquear o dinheiro. Existem outras dinâmicas, eu vou passar isso nos outros vídeos, vai ser uma sequência de vídeos, mas vai ser interessante vocês conhecerem essas dinâmicas. Muitas dessas dinâmicas aqui, que você buscar, tanto da permissão, merecimento, trauma e experiência, vai ser já alguns que você for desligando, você já vai conseguir desbloquear uma parte da sua prosperidade. Isso é o começo da jornada. Então, se você tiver dúvidas, deixa aqui no link para mim, curte, segue o canal que eu vou adorar responder vocês. Beijo!